Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou com saudade de vocês e hoje nós viemos trazer um assunto maravilhoso. Pense num assunto ótimo, é justamente sobre a grande superpotência que vai passar os Estados Unidos e vai deixar todo mundo irado, chamada China. A China no século XXI. Antes de começar essa aula, eu quero dizer a você que para compreendermos justamente o que hoje a China representa na geopolítica mundial, é necessário nós conhecermos a história de como esse país passou por certas transformações até chegar ao que ele é hoje. Eu sei que a aula para você, para alguns, vai ser um pouco enfadonha, mas a gente vai ter que associar, trabalhar com a ciência que nos auxilia muito, que é a amada história. Vamos lá. Olhem só, a China ela possui mais de 5.000 anos de história. A China passou do artesanato e da agricultura rudimentar justamente aos projetos aeroespaciais. De um país agrário para um país de altamente industrializado, tecnologia de ponta. Enfrentou interesses de países imperialistas, como os Estados Unidos, a Europa, né, e o Japão. E viveu uma revolução que implantou o socialismo no país. E essa é a China que eu quero apresentar a vocês. A China hoje é o terceiro maior país em extensão territorial e abriga a maior população do planeta, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Para você ter ideia, a cada 10 habitantes da Terra, 8 são chineses, tá certo? Nela se localizam obras extraordinárias, como a Grande Muralha, o Grande Canal e a usina hidrelétrica de Três Gargantas. E é esse país maravilhoso que nós vamos nos debruçar agora. O socialismo na China ele foi instituído justamente depois de uma guerra civil. Então, que levou Mao Tse-tung justamente ao poder, com a morte deste líder, justamente surgiu Deng Xiaoping, que ele justamente promoveu reformas estruturais de grande valia, que promoveu a abertura econômica desse grande país, desse gigante chinês, tá certo, para o mercado internacional. E isso já na década de 1980. Tá? Tais reformas proporcionaram à China altas taxas de crescimento econômico e também melhorou a renda per capita da população, tirando milhões de chineses de situação de pobreza. Tá certo? Contudo, não houve transformações no sistema político, por isso que eu tenho o costume de dizer que a China é um país atípico, diferente. É um país que tem dois modelos, dois sistemas. Um modelo político e um modelo econômico. Politicamente, ele é socialista, unipartidarista e, economicamente, um país de economia de mercado, capitalista. Olha só, a partir do século XIII, a China ela passou a estabelecer um vínculo, relações, contatos com o Ocidente por meio das rotas comerciais na Europa. E isso abriu os olhos dos europeus justamente com ambição nesse território. Com as grandes navegações, por exemplo, os europeus, em especial os portugueses, começaram a promover excursões justamente para chegar ao Oriente. E chegaram, isso no século XVI, e instituíram uma colônia lá justamente em Macau, que é uma província na China, tá certo? E isso no litoral do Japão. O imperialismo e o neocolonialismo, justamente no início do século XX. E também a Guerra do Ópio. O que foi o imperialismo? O imperialismo, ou neocolonialismo, ele surgiu justamente no século XIX, ou melhor, no século XX, com o intuito de quê? Os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, já tinham promovido as suas revoluções industriais e era necessário eles buscar mercados consumidores e matéria-prima para fomentar a sua indústria. E o que eles fizeram? A Inglaterra, por exemplo, olhava para a China como uma concorrente, já que a China era uma grande, vamos assim dizer, produtora de tapetes, né? São os melhores tapetes, túnicas, tudo era da China. Então, eles começaram a ir para a China, começaram a buscar situações de tão somente buscar os recursos minerais que existiam no solo chinês. E para isso nós podemos ver que ele começou a explorar esse mercado consumidor por meio do ópio, que é justamente uma substância que pode ser
considerado como um narcótico, uma droga, né? Não era legalizada na Inglaterra, mas era legalizada na China. E eles começaram a vender lá. Só que os chineses não queriam que isso acontecesse, porque não queria a presença estrangeira no seu país. E ocorreu a chamada Guerra do Ópio, onde os ingleses venceram os chineses e invadiram o seu território. Só que os Estados Unidos, os demais países da Europa e do Japão, não iriam permitir tão somente a Inglaterra abocanhar um território tão grande e tão vasto como era o do chinês. O que é que eles fizeram? Começaram a dividir a China como se fosse uma enorme pizza entre eles. Então nós vemos aqui o chinês, no caso Mao Tse-tung, ou representando Meiji, o imperador Mitsuhito, onde temos a Inglaterra, representada pela rainha, temos o alemão, o russo, o francês e o japonês. Todos eles querendo abocanhar, vamos assim dizer, parte do território chinês. Tanto é que nós podemos ver que a maioria dos filmes, por exemplo, de Bruce Lee ou de Jackie Chan, ou até mesmo de outros, né, atores orientais, eles retratam a China desse período imperialista, né? E, inclusive, os filmes da série O Grande Mestre com o Ip Man, nós podemos ver justamente essa luta entre o Ocidente e o Oriente, tá certo? Então nós podemos ver que o Império Chinês havia passado por grande desenvolvimento cultural, tá? Isso nos séculos 12 e 13, com o expansionismo manchu ou dos samurais, das castas. Porém, devido ao aumento da população, o aumento de imposto e a alta corrupção, que isso existe em todo e qualquer lugar, que o ser humano é mau, tá? Eles levaram o Império Chinês à decadência e ele foi dividido entre as províncias, entre os povos rebeldes, entre os grupos rebeldes. E isso ficou fácil para os países imperialistas, Europa, Japão e Estados Unidos, de invadir o país e tomar o seu território para si. Tá certo? Aqui nós vemos os movimentos nacionalistas a partir de 1912, tá? Onde o imperador ele foi deposto, iniciou-se então um período republicano que foi curto, tá certo? E a crise social levou a uma longa guerra civil, justamente entre esses dois líderes, que é Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, onde Mao venceu e impôs o socialismo. Por que eles implantaram o socialismo? Porque imagine, como é que eu vou adotar um regime político-econômico de um país que invadiu o meu território, que invadiu e subjugou meu povo? Então é mais ou menos por aí, por exemplo, que ocorreu a Revolução Cubana aqui na América. Por que Fidel Castro instituiu o socialismo e não o capitalismo? Se você for ver a questão histórica do processo de formação, a ditadura de Fulgêncio Batista, entre outros, nós vamos ver que a maioria dessas ditaduras na América foi simplesmente chancelada e bancada pelos Estados Unidos. Infelizmente, é o nosso primo malvado. Tá? Então nós temos aqui, a Guerra Civil ela chega ao fim em 49 e eles promovem a República Popular da China, onde eles vão promover um modelo político, econômico, socialista e tendo como modelo justamente a extinta União Soviética. Então, e isso até os anos de 1950. Por quê? Porque há uma ruptura entre esses dois países. Durante a década de 60, a China viveu um certo isolamento internacional e na Revolução Cultural, que ocorreu de 66 a 77, nós podemos ver que isso resultou de uma radicalização do regime socialista, onde eles começaram a reprimir justamente os grupos opositores e fortalecer o poder na pessoa do seu líder, que era Mao. Tá certo? Mao Tse-tung. Então, com a ascensão, com a morte de Mao, sobe ao poder Deng Xiaoping, que vai promover uma abertura econômica. Ele viu o nosso território é grande, a nossa população é imensa, então faz-se necessário promover uma dinamização da economia. Até então, a economia chinesa era justamente agrário exportadeira. Tanto é que ainda hoje é o maior produtor de arroz, a comida base para eles, aqui para nós é o feijão, né? Lá é o arroz, e também no que diz respeito à criação de animais, como é o caso do gado suíno e do bovino. Temos aqui as principais áreas desenvolvidas da China, tá certo? Temos as zonas econômicas especiais, tá certo?
Temos as cidades litorâneas de livre comércio, ou seja, que ele promoveu uma série de políticas de desenvolvimento. A primeira delas foi o surgimento das ZEE, que são as Zonas Econômicas Especiais, onde eles colocavam o quê? A questão de uma cidade polo, a qual ela tinha simplesmente livre comércio e a isenção de imposto para promover o desenvolvimento e o crescimento e a criação e geração de emprego e renda para o povo. Tá certo? Em 50, a China passou a política, lançou a política econômica denominada Grande Salto para Frente, baseada na criação de um parque industrial, coloquei pátio, mas é parque industrial, tá certo? E também com a indústria tanto de base quanto a indústria bélica. Lembre-se que a indústria de base é a indústria de transformação de recursos, né, de matéria-prima para outras fábricas, outras indústrias. A indústria mecânica e siderúrgica também receberam atenção especial. Temos aqui na China os principais recursos minerais e fontes de energia. Para você ter ideia, hoje a China tem a maior produtora, ou melhor, tem as maiores jazidas de carvão do mundo, é a principal fonte de energia hoje. Também se extrai de seu território petróleo, embora ela hoje ainda seja uma das maiores importadoras desse recurso, dessa fonte de energia. E isso tudo tem promovido o quê? Um pleno desenvolvimento desse país. É claro que existem seus pontos, seus acertos e seus erros. Estou aqui apontando a questão do desenvolvimento. A China ela possui muitas reservas de carvão, sua principal fonte de energia, e de petróleo, embora esteja sempre entre os maiores importadores desse produto. Temos aqui a questão do uso da terra, onde temos boas partes aqui que não são utilizadas, tá certo? É o maior produtor de arroz hoje. O trigo é cultivado justamente associado à soja no vale do rio Yangtze, que é o rio amarelo, tá? E temos também a plantação de algodão e da indústria têxtil, tá certo? Na pecuária nós temos a criação de suínos, onde eles possuem o maior rebanho do mundo, e além da criação de bovinos, equinos e criação de aves. A população, como a população lá, predominantemente, até os anos 2000, era rural, hoje nós podemos ver um maior crescimento das zonas urbanas, né? Então, há uma distribuição da população de forma irregular. Existem os vazios demográficos, região do Tibete, que hoje pede, inclusive, independência da China, tá? E a região aqui é a região do Tibete e a região que se encontra a Cordilheira do Himalaia. Temos aqui uma grande concentração na porção sudeste, tá certo? Da região da China, onde se encontram as principais cidades, como Xangai, Xiaoping, entre outras cidades, tá certo? Podemos ver a concentração populacional por quilômetro quadrado. A população e o desenvolvimento social, olhem só. A população chinesa se caracteriza pela diversidade étnica, ou seja, não só vive lá chinês, mongol, aí vem outras etnias, tá certo? Lá existem vários idiomas. O mandarim, por exemplo, a população fala, 60% da população fala mandarim, entre outras línguas. Com a abertura do país frente ao capital estrangeiro, lá também muitas pessoas já falam inglês, tá certo? Que hoje é uma língua universal. Lá também comporta várias religiões, como o shintoísmo, o budismo, o islamismo e aí sucessivamente. Quando eu falo China, um país dos sistemas, eu estou falando do quê? O sistema político, a gente sabe que é o comunismo, unipartidarista, ou seja, existe um só partido, né? E por causa disso, o que é que nós podemos concluir? A China hoje vive debaixo de uma ditadura institucional, estadista. O país ele reprimiu e reprime qualquer manifestação que peça a liberdade de expressão, a democracia, e inclusive existem regiões da China que defendem justamente a separação em relação a ela, que é a região do Tibete, como falei. Há perseguição política, religiosa e de ativistas, principalmente religiosos. Então, existem vários missionários de ordem cristã. Quando eu falo cristianismo, falo catolicismo e protestantismo, que muitas vezes têm perdido suas vidas porque lá na China hoje é proibido se pregar o evangelho, a Bíblia,
como um todo. Temos aqui alguns dados da economia chinesa, tá certo? A moeda é o Yuan, que é o Jian, tá? Organizações do comércio participa da maioria das organizações de comércio, como a Organização Mundial do Comércio, o FMI, a APEC, a Unesco e aí sucessivamente. O produto interno bruto dela, e isso dados de 2015. Se nós formos olhar para hoje, tem mais. Claro que nesse período de recessão é um pouco complicado. O produto interno bruto dela, isso dados de 2010, ó, tá aqui. 5 trilhões 878 bilhões de dólares. É por isso que muitas vezes hoje nós vemos, inclusive na década de 90, anos 94 em diante, houve uma maior abertura do mercado brasileiro frente ao mercado internacional. Nós vimos uma invasão vamos assim, dos produtos chineses no Brasil. Não sei se algumas pessoas que são um pouco mais velhas como eu, se lembram das lojas de 1,99, né? E nós tínhamos essa enxurrada. Hoje a gente não vê com tanta frequência, tá certo? Para você ter ideia, o porcentagem de crescimento do PIB para 2010 era de 10%. Imagina um país crescer 10% por ano. E foi isso que a China ela promoveu nos anos 90 e 2000, tá certo? E aí, ó, o PIB por setor primário, secundário e terciário. Nós podemos ver que se concentra mais no setor da indústria e no setor de serviços, ou seja, comércio. Tá ok? População abaixo da linha de pobreza, 10%. Força de trabalho, 807 milhões. Qual é a empresa hoje, em sã consciência, multinacional, que não quer abocanhar um mercado consumidor de mais de 800 milhões de pessoas ávidas querendo consumir produtos? Vivemos numa sociedade de consumo, lembre-se disso. E aqui existe um mapa sobre as principais disputas fronteiriças da China com os seus vizinhos. Temos a região do Tibete, temos a região da Caxemira, entre a China e o Paquistão. Então, assim, é muitos conflitos. E isso porque território é estratégia, é gestão, é questão política, é questão de autonomia e de mostrar poder para o outro, principalmente para o vizinho seu, o Japão e a Índia. Tá certo? Ficamos por aqui. Deus abençoe e até a próxima aula. Um abraço.